Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte A, nós lemos: Acontecerá depois que derramarei nos últimos dias. O derramar de Deus. O sentido da palavra ou a expressão derramar está relacionada à abundância de Deus, à manifestação e o mover do Espírito Santo. O que nos indica é que Deus atingirá toda uma sociedade, independentemente da sua classe social. Assim conforme quando a chuva cai, ela não escolhe o lugar. Aonde ela cai, ela se esparrama e ela escorre. A Igreja de Cristo precisa estar preparada para este derramar do Senhor. Nós não podemos viver numa vida, irmãos, de sequidão do Espírito Santo. Uma vida espiritual esturricada, árida. Cada vez mais, eu percebo que nos tornamos ainda mais científicos e modernos quanto ao modo de viver e de enxergar a vida. É certo que nós não devemos ser arcaicos e obsoletos em relação à nossa forma de pensar e, por que não dizer, também de agir. No entanto, ficamos muito inibidos quando muitas vezes o assunto que está sendo comentado é o derramar de Deus sobre nós. Com isso, a gente percebe que a escassez do mover de Deus cada vez vai se tornando ainda mais real. Estamos por quantas vezes, olhamos por quantas vezes a nossa vida e por quanto tempo a gente não consegue ver aquele mover, aquele agir, aquela presença santa e maravilhosa do derramar de Deus. Estamos num deserto árido onde parece que os milagres e a potente voz de Deus não se escuta, não se vê mais. Temos tantas literaturas cristãs, temos tanto material teológico, tanta coisa boa, mas, no entanto, parece que as experiências pessoais com Deus cada vez mais está se tornando distante. E eu penso que estamos nos tornando cegos, porque não temos visto a glória de Deus da maneira que nós precisamos ver, para que a nossa fé nele aumente a cada vez mais. Estamos nos tornando surdos, porque por quantas vezes não conseguimos ouvir a voz do nosso Deus? Ouvimos tantas pessoas, ouvimos tanta gente, mas há quanto tempo faz que nós não ouvimos aquela voz falando poderosamente ao nosso coração, ou aos nossos tímpanos espirituais? Estamos nos tornando mudos, porque falamos de tanta coisa. Falamos acerca de política, acerca de economia, acerca de ciências, estamos nos aperfeiçoando dentro desses assuntos e matérias, mas quando se trata de falar de Deus, parece que muitas vezes a voz do Senhor não ecoa em nós. Por isso, amados, estamos nessas condições, cegos, surdos e mudos, quando o assunto muitas vezes se refere à manifestação de Deus em nosso meio, o derramar do Senhor. Por isto, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o derramar da sua presença, do seu Espírito Santo, venha poderosamente sobre a nossa vida, porque nunca em toda a nossa história ela foi tão necessária para nos tirar desta paralisia espiritual que muitas vezes nos encontramos. A minha pergunta é: você está preparada para o derramar de Deus, para quando isto acontecer, o mover do Espírito Santo na sua vida seja de uma forma tão poderosa que você esteja pronto para fazer aquilo que Ele te mandar? Que nos últimos dias, o derramar do Espírito Santo, o derramar de Deus sobre nós, se cumpra como uma promessa infalível. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que ainda hoje você possa experimentar desse derramar dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Amado Jesus, nos ajude, nos prepare, nos capacite, nos
permita experimentar do teu derramar sobre nós, em nome de Jesus. Amém.